Não para nós, Senhor, não para nós, mas para a glória do teu nome. Lema da Ordem dos Cavaleiros Templários. O início. Ano de 1119. Os Cavaleiros Templários, oficialmente conhecidos como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foram fundados por um grupo de cavaleiros franceses, liderados por Hugues de Payens. A ordem foi criada com o objetivo inicial de proteger os peregrinos cristãos que viajavam à Terra Santa, após a Primeira Cruzada. A ordem combinava a vida monástica com a militar. A aprovação da ordem pelo rei Balduíno II de Jerusalém foi um momento importante. Ele lhes concedeu um quartel-general no Monte do Templo, que se acreditava ser o local do antigo Templo de Salomão. Este lugar sagrado conferiu à ordem um grande significado espiritual, e o nome Templários deriva dessa localização. Nos primeiros anos, os templários eram poucos e viviam em condições de pobreza, seguindo estritamente os votos de castidade, obediência e pobreza. Esta simplicidade e devoção eram o centro da sua identidade inicial. O verdadeiro impulso para a ordem veio em 1129, quando o Concílio de Troyes, convocado pelo Papa Honório II, reconheceu oficialmente os templários. O apoio de figuras influentes como Bernardo de Claraval, um dos mais proeminentes religiosos da época, foi muito importante para este reconhecimento. Bernardo escreveu a Carta aos Cavaleiros do Templo, promovendo a ordem como um modelo de cavaleiro monástico, combinando a vida militar com a devoção religiosa. Este endosso aumentou o prestígio dos templários, assim como atraiu doações e novos recrutas. Com o reconhecimento oficial, os templários começaram a receber doações substanciais de terras, dinheiro e cavalos. Nobres e reis de toda a Europa doavam generosamente à ordem, buscando não só a proteção espiritual, mas também alianças políticas e militares. A ordem cresceu rapidamente, estabelecendo uma rede de preceptórios, que eram sedes locais em toda a Europa e na Terra Santa. Estes preceptórios funcionavam como centros de recrutamento, treinamento e administração, contribuindo para a eficiência e a expansão da ordem. A estrutura da ordem era altamente organizada e disciplinada. O grão-mestre liderava a ordem, apoiado por um conselho de cavaleiros de alto escalão. Cada preceptório era autossuficiente, contribuindo para a riqueza e a força militar da ordem. Esta estrutura hierárquica permitiu uma gestão eficaz de seus vastos recursos e territórios, consolidando o poder dos templários em várias regiões. Os cavaleiros seguiam uma rígida disciplina, que incluía treinamento constante e orações diárias. Eles desempenharam um papel crucial durante as cruzadas. Eram conhecidos por sua bravura e disciplina em batalha, lutando em algumas das mais importantes batalhas das cruzadas, incluindo a Batalha de Hattin e o Cerco de Acre. Sua presença nas linhas de frente era frequentemente decisiva, e eles eram temidos e respeitados tanto pelos aliados quanto pelos inimigos. Os templários eram frequentemente a força de choque em batalhas cruciais, liderando ataques e defendendo posições estratégicas com determinação feroz. Além de suas atividades militares, eles inovaram em áreas como logística e finanças. Eles criaram um sistema de depósitos e letras de câmbio que permitia aos peregrinos e comerciantes viajar com segurança, sabendo que poderiam acessar seus fundos em diferentes partes do mundo. Este sistema bancário primitivo foi um precursor dos bancos modernos e contribuiu significativamente para a economia da Europa medieval. Os templários ofereciam uma espécie de serviço de transferência de dinheiro, emitindo documentos que podiam ser trocados por dinheiro em diferentes preceptórios, o que aumentava a segurança e a conveniência das viagens. Os templários também eram conhecidos por suas construções, incluindo castelos e fortificações que ainda hoje impressionam pela sua robustez e complexidade. Entre os mais famosos estão o Castelo de Crac de Chevalier, na Síria, e o Castelo de Tomar, em Portugal. Estas estruturas não só serviam como fortalezas militares, mas também como centros de administração e refúgio. Os castelos templários eram projetados para resistir a longos cercos e ataques, com defesas elaboradas que incluíam muralhas espessas, torres de vigia e passagens secretas. No auge de seu poder, por volta do século XIII,
Os Templários eram uma das instituições mais ricas e influentes da Europa. Eles possuíam vastas extensões de terras, uma frota de navios e um exército treinado. A ordem era tão poderosa que tinha a capacidade de influenciar a política europeia, emprestando dinheiro a reis e nobres e desempenhando um papel significativo nas cruzadas e na defesa dos territórios cristãos na Terra Santa. A riqueza dos Templários vinha de doações e também de atividades econômicas diversificadas, incluindo agricultura, criação de gado e mineração. A ascensão dos Templários não estava isenta de controvérsias. Eles eram frequentemente vistos com desconfiança por sua riqueza e poder. A ordem também enfrentava críticas internas e externas por sua rigidez e por suas operações financeiras. No entanto, eles continuaram a manter um papel central na defesa e na expansão da cristandade durante este período. As críticas vinham de várias frentes, incluindo outros grupos religiosos e cavaleiros seculares que invejavam a posição privilegiada dos Templários. Ao longo dos anos, a ordem atraiu muitos cavaleiros de nobreza que buscavam tanto a salvação espiritual quanto a aventura militar. O recrutamento para a ordem era rigoroso e exigia um comprometimento total aos seus votos. Aqueles que ingressavam nos Templários deixavam para trás suas antigas vidas e bens materiais, dedicando-se inteiramente à causa. Essa devoção total era uma das forças motrizes que permitiu à ordem alcançar feitos tão impressionantes em relativamente pouco tempo. Uma curiosidade interessante sobre os Templários é a forma como eles administravam suas propriedades agrícolas. A ordem utilizava técnicas avançadas de agricultura para a época, melhorando a produtividade das terras que possuíam. Eles introduziram novos métodos de cultivo e irrigação, contribuindo significativamente para o desenvolvimento agrícola em várias regiões da Europa. As propriedades dos Templários eram conhecidas pela sua eficiência e alta produção, o que ajudava a financiar suas operações militares. Outro fato curioso sobre os cavaleiros era sua diplomacia. Além de suas façanhas militares, os Templários atuaram como mediadores em vários conflitos. Sua reputação de neutralidade e integridade permitiu-lhes desempenhar um papel de intermediários confiáveis entre facções em guerra. Esta capacidade de mediação ajudou a preservar a paz em diversas ocasiões e fortaleceu ainda mais a posição da ordem na política europeia. A ordem também teve um impacto cultural significativo. Eles patrocinavam a construção de igrejas e catedrais, contribuindo para a arquitetura gótica que caracterizou a Europa medieval. Além disso, os Templários eram conhecidos por sua biblioteca e coleção de manuscritos, promovendo o estudo e a preservação do conhecimento. Esses esforços ajudaram a disseminar ideias e avanços culturais durante um período que muitas vezes é visto como uma era de trevas. O símbolo dos Templários, uma cruz vermelha sobre um manto branco, tornou-se um dos emblemas mais reconhecíveis da Idade Média. Este símbolo representava a fé cristã e a pureza dos cavaleiros, assim como servia como um sinal de identificação no campo de batalha, inspirando aliados e intimidando inimigos. A cruz vermelha tornou-se sinônimo da bravura e da dedicação dos Templários à sua causa. Os Templários também eram inovadores em termos de organização e gestão. Cada preceptório funcionava como uma unidade administrativa independente, gerenciando suas próprias finanças e recursos. Essa descentralização permitia uma grande flexibilidade e eficiência, com cada unidade contribuindo para o bem-estar geral da ordem. As propriedades dos Templários eram frequentemente geridas por irmãos leigos, que não eram cavaleiros, mas compartilhavam dos votos da ordem e ajudavam a garantir a prosperidade econômica das terras. No campo de batalha, a disciplina dos Templários era lendária. Eles seguiam um código de conduta rigoroso e eram conhecidos por sua coragem e determinação. Uma das táticas mais eficazes dos Templários era a carga de cavalaria pesada, que podia romper as linhas inimigas e criar caos nas forças adversárias. A formação em cunha, com os cavaleiros mais experientes na frente, era especialmente eficaz e temida pelos inimigos. O impacto dos Templários na arquitetura não pode ser subestimado. Seus castelos e igrejas, construídos em estilo românico e gótico, deixaram um legado duradouro. Estes edifícios não eram apenas estruturas defensivas, mas também centros espirituais e comunitários.
A atenção aos detalhes e a engenharia avançada empregada nas construções templárias continuam a ser estudadas e admiradas por historiadores e arquitetos modernos. A ordem também foi pioneira em várias práticas financeiras. Além do sistema de depósitos e letras de câmbio, os templários ofereceram empréstimos e atuaram como banqueiros para muitos nobres e reis. Essa atividade financeira foi uma das razões pelas quais se tornaram alvos do rei Filipe IV da França, que estava profundamente endividado com eles. O conhecimento financeiro dos templários e suas práticas inovadoras ajudaram a moldar o desenvolvimento econômico da Europa medieval. A vida cotidiana dos templários, embora muitas vezes envolvida em batalhas e política, também incluía momentos de devoção e comunidade. Os cavaleiros seguiam uma rotina rigorosa de orações, treinamento militar e gestão das propriedades da ordem. O dia começava e terminava com orações, e cada atividade era realizada com um senso de propósito e disciplina que refletia seus votos e sua missão. As cruzadas, no entanto, começaram a falhar, e a queda dos últimos redutos cristãos na Terra Santa em 1291 marcou o início de um período difícil para os templários. Sem um propósito claro, a ordem começou a perder apoio. A crescente dívida de Filipe IV da França com os templários, combinada com sua ambição de consolidar poder, plantou as sementes para a queda da ordem. Os templários, uma vez poderosos e respeitados, encontraram seu fim devido inicialmente a fatores políticos, econômicos e religiosos. A ascensão meteórica da ordem despertou a inveja e a desconfiança de líderes políticos, notadamente o rei Filipe IV da França. Em meio às suas ambições expansionistas e à necessidade de recursos para financiar suas guerras e extravagâncias, Filipe IV viu nos templários uma fonte potencial de alívio para suas dívidas e uma oportunidade para aumentar seu próprio poder. A crescente riqueza e influência dos templários eram vistas com desconfiança por muitos líderes europeus, que temiam a ascensão de uma organização que operava fora de suas esferas de controle. Os templários, com suas vastas propriedades e recursos financeiros, eram considerados uma potencial ameaça à autoridade dos monarcas e à estabilidade política da época. Esta crescente percepção de ameaça contribuiu para o clima de hostilidade que se abateu sobre a ordem. O rei Filipe IV da França, em particular, via nos templários uma oportunidade tanto de consolidar seu próprio poder quanto de eliminar uma ameaça. Ele lançou uma campanha difamatória contra os templários, acusando-os de heresia, corrupção e outros crimes. Embora muitas dessas acusações fossem infundadas e baseadas em confissões obtidas sob tortura, elas encontraram ressonância na opinião pública da época e forneceram uma justificativa para a supressão da ordem. A prisão em massa dos templários ocorreu em 1307, na infame sexta-feira 13 de outubro. Centenas de membros da ordem foram presos, torturados e coagidos a confessar crimes que abalaram a sociedade da época. Estas confissões, obtidas sob condições extremamente duvidosas, foram utilizadas como prova para justificar a supressão dos templários. Além das motivações políticas, havia também interesses econômicos em jogo. Os templários, com sua vasta riqueza e ativos financeiros, representavam uma fonte potencial de recursos para aqueles que os controlassem. O rei Filipe IV e outros líderes europeus viram na caça aos templários uma oportunidade não apenas de eliminar uma ameaça política, mas também de se apropriar de suas terras, propriedades e tesouros. Por fim, questões religiosas também desempenharam um papel na queda dos templários. A ordem, inicialmente criada para proteger os peregrinos e defender a Terra Santa, acabou se envolvendo em disputas teológicas e políticas que a colocaram em desacordo com a Igreja Católica. As acusações de heresia e corrupção foram alimentadas por essas tensões religiosas e contribuíram para a decisão do Papa Clemente V de suprimir oficialmente a ordem em 1312. Em 13 de outubro de 1307, sob as ordens do rei Filipe IV da França, também conhecido como Filipe, o Belo, todos os templários na França foram presos simultaneamente. Esta ação coordenada foi um golpe devastador para a ordem, pois pegou seus membros completamente de surpresa. Filipe tinha uma dívida enorme com a ordem e viu uma oportunidade para se livrar de suas obrigações financeiras, ao mesmo tempo em que aumentava seu poder.
Os templários foram acusados de heresia, idolatria e outros crimes graves, mas essas acusações foram consideradas fabricadas para justificar a repressão. A ousadia e o alcance dessa operação mostraram o quão determinado Filipe estava em destruir os templários. Os templários foram submetidos a interrogatórios brutais e tortura para extrair confissões. Muitos cavaleiros, sob extrema dor, confessaram crimes que não cometeram. Jacques de Molay, o grão-mestre da ordem, inicialmente confessou sob tortura, mas mais tarde retratou sua confissão, declarando a inocência da ordem. A reviravolta de Molay, no entanto, veio tarde demais para salvar os templários. A tortura aplicada incluía métodos extremos como o uso de esticadores, a flagelação e o esmagamento de membros, técnicas que eram comuns na Inquisição da época. O Papa, Clemente V, inicialmente hesitante, acabou cedendo à pressão de Filipe IV. Em 1312, ele dissolveu a ordem com a bula Vox in Excelso, mas não condenou oficialmente os templários, reconhecendo que as confissões foram obtidas sob tortura. A maioria das propriedades templárias foi transferida para a Ordem dos Hospitalários, mas algumas foram confiscadas por reis e nobres locais. A decisão de Clemente foi vista como uma tentativa de manter a paz com o poderoso rei francês, ao mesmo tempo em que tentava minimizar os danos à imagem da Igreja. A destruição dos templários teve um impacto profundo na estrutura social e econômica da Europa medieval. Os templários eram uma das organizações mais ricas e influentes da época, e sua queda criou um vácuo de poder e mudou a distribuição de riqueza e propriedade. Muitos nobres aproveitaram a oportunidade para expandir suas terras e aumentar sua influência. As propriedades templárias, que incluíam vastas extensões de terra, castelos e recursos financeiros, foram avidamente disputadas pelos poderosos da época. A execução dos líderes templários em 18 de março de 1314 foi o golpe final para a ordem. Jacques de Molay e outros altos oficiais foram queimados na fogueira em Paris, selando o destino dos templários. De Molay, conforme as lendas, amaldiçoou Filipe IV e o Papa Clemente V, afirmando que eles se encontrariam com ele diante de Deus em breve. Coincidentemente, ambos morreram dentro de um ano após a execução de Molay. A maldição de Jacques de Molay se tornou uma parte duradoura do folclore europeu, simbolizando a injustiça sofrida pelos templários. A queda dos templários também teve repercussões na Igreja Católica. O uso da tortura e a manipulação política durante os julgamentos abalaram a fé de muitas pessoas na integridade da Igreja. Isso contribuiu para o crescente descontentamento que eventualmente levou ao surgimento de movimentos reformistas. A forma como a Igreja lidou com os templários gerou um sentimento de desconfiança e fomentou a crítica à corrupção e à politização dentro da instituição religiosa. Embora a ordem tenha sido oficialmente desmantelada, a lenda dos templários continuou a fascinar as gerações seguintes. Histórias sobre seu tesouro perdido e seus supostos segredos esotéricos continuam até hoje, alimentando teorias da conspiração e obras de ficção. Essas lendas incluem relatos sobre relíquias sagradas como o Santo Graal e tesouros ocultos que teriam sido escondidos pelos templários antes de sua queda. A suposta riqueza e conhecimento secreto dos templários tornaram-se temas recorrentes na cultura popular. A memória dos templários também influenciou a criação de novas ordens militares e grupos fraternais nos séculos seguintes. A maçonaria, por exemplo, foi influenciada pelas lendas templárias, adotando símbolos e rituais associados à ordem. Muitos grupos fraternais e esotéricos modernos reivindicam uma ligação com os templários, perpetuando a ideia de uma linhagem de sabedoria e tradição que remonta à Idade Média. Além das consequências religiosas e sociais, a queda dos templários teve implicações econômicas significativas. A ordem era uma das maiores instituições bancárias da época, e sua destruição afetou o sistema financeiro medieval. Muitos devedores templários aproveitaram a situação para renegociar ou anular suas dívidas, desestabilizando ainda mais a economia. O processo contra os templários também deixou um legado jurídico. As práticas de tortura e confissões forçadas destacaram a necessidade de reformas legais,
que eventualmente contribuíram para o desenvolvimento de sistemas judiciais mais justos e transparentes. Os abusos cometidos durante os julgamentos dos Templários foram duramente criticados, e essa crítica ajudou a moldar futuras práticas judiciais e a proteger os direitos dos acusados. Apesar da queda dos Templários, muitos de seus membros encontraram refúgio em outras ordens ou foram absorvidos pelas sociedades locais. Em Portugal, por exemplo, a ordem foi transformada na Ordem de Cristo, que desempenhou um papel crucial nas grandes navegações e na expansão marítima portuguesa. Assim, a influência dos Templários continuou a se fazer sentir de maneira indireta por muitos anos. Os últimos dias dos Templários, marcados por traição e violência, servem como um exemplo das complexas interações entre poder, religião e política na Idade Média. A manipulação da ordem por Filipe IV demonstra como líderes ambiciosos podiam explorar instituições religiosas para seus próprios fins. A destruição dos Templários revelou as fragilidades das alianças entre a Igreja e o Estado e as consequências devastadoras que poderiam resultar dessas manipulações. O seu fim também levantou questões sobre o papel das ordens militares religiosas na política e na sociedade. Sua queda provocou debates sobre a separação entre Igreja e Estado e o uso do poder religioso para fins políticos. A maneira como os Templários foram destruídos tornou-se um estudo de caso sobre os perigos de permitir que instituições religiosas acumulassem poder temporal. O legado dos Templários foi imortalizado na cultura popular, inspirando livros, filmes e jogos. Obras como O Código da Vinci, de Dan Brown, e a série de jogos Assassin's Creed perpetuaram o mito dos Templários e seus supostos segredos. Essas representações, embora muitas vezes fictícias e exageradas, mantêm viva a memória da ordem e estimulam o interesse contínuo por sua história. A história dos Templários também tem sido objeto de pesquisa acadêmica intensa. Historiadores continuam a examinar documentos e artefatos para entender melhor a verdadeira natureza da ordem e os motivos por trás de sua perseguição. Estudos recentes têm lançado luz sobre as práticas diárias dos Templários, sua organização interna e seu impacto cultural e econômico. Embora os Templários como organização tenham sido extintos, sua influência persiste. Ordens militares modernas, como os Cavaleiros de Malta, podem traçar suas origens até as tradições templárias. A estrutura organizacional e os princípios dos Templários inspiraram a criação de novas ordens que continuam a servir em contextos militares e humanitários. A política internacional também foi afetada. A influência dos Templários se estendia além da França, e sua queda teve repercussões em outros reinos europeus. Alguns monarcas estrangeiros, como o rei Eduardo II da Inglaterra, inicialmente hesitaram em seguir o exemplo de Filipe IV, mas eventualmente cederam à pressão papal para prender e investigar os Templários em seus territórios. No entanto, em muitos desses lugares, os Templários foram absolvidos das acusações ou receberam tratamento menos severo do que na França. A ordem, com seus misteriosos rituais, sua reputação de bravura e suas supostas posses de relíquias sagradas, tornou-se uma fonte inesgotável de lendas e teorias da conspiração. Uma das mais duradouras é a busca pelo Santo Graal, um artefato que, segundo a lenda, os Templários teriam descoberto e protegido. A literatura medieval e posterior frequentemente retratou os Templários como guardiões de segredos profundos e proibidos. As crônicas da época, bem como as histórias escritas séculos depois, exploraram a ideia de que os Templários possuíam conhecimentos esotéricos que poderiam mudar o curso da história. Muitos castelos e fortalezas construídos pelos Templários ainda existem e são considerados marcos históricos. Estas estruturas, com suas características distintivas, não só serviram como fortificações militares, mas também como centros administrativos e comunitários. A habilidade dos Templários na construção de fortalezas robustas é um testemunho de sua engenhosidade e de sua importância estratégica na Europa medieval. Em Portugal, por exemplo, a cidade de Tomar, que foi um centro templário significativo, abriga o Convento de Cristo, um complexo monumental que é Patrimônio Mundial da Unesco e atrai milhares de visitantes todos os anos. Estes locais históricos servem como testemunho da influência dos Templários.
Os Templários, em vida e em morte, demonstraram a capacidade humana de criar e destruir, de proteger e trair. A sua história é um testemunho da grandeza e da tragédia que podem resultar quando ideais elevados colidem com as realidades do poder e da política. Em última análise, a saga dos Templários continua a ser uma das mais fascinantes e duradouras da história, um enigma envolto em mistério, que até hoje convida à exploração e à descoberta. Sua queda trágica marcou o fim de uma era de poder e influência, assim como lançou uma sombra sobre sua memória, deixando para trás um legado de mistério, honra, intriga e traição. Então, gostou do vídeo? Se sim, considere se inscrever no canal. Se possível, deixe um oi nos comentários. Obrigado e até o próximo.